E o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, publicou a seguinte mensagem no X. Tem aí? Povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Tá aí. Deixa eu só continuar assim, aspas. Coloque o seu agradecimento ao presidente Donald Trump abaixo e vamos rumo à Lei Magnitsky. Obrigado, presidente Trump. Torne o Brasil livre de novo. Nós queremos a Lei Magnitsky. Fecho aspas. Olha, de todas as postagens bolsonaristas, essa talvez tenha sido, vamos dizer assim, a mais cômica. Porque depois que um presidente de outro país impõe uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras, o sujeito que está lá buzinando no ouvido dos políticos americanos para fazer alguma coisa para o pai dele escapar da cadeia, ele conclama todo mundo a agradecer ao presidente americano por uma medida prejudicial para o país do qual ele veio. Prejudicial, mais especificamente, como eu acabei de mostrar, ao estado de São Paulo que o elegeu. Mesmo ele não tendo cumprido o seu mandato, tendo ido lá curtir a vida na Flórida, na Disney, em festas de rodeio, etc. Então, assim, se tem uma postagem caricata, uma postagem que, claro, facilita o apontamento até dos adversários políticos, de que há uma subserviência, uma vassalagem em relação aos Estados Unidos, um deslumbramento provinciano, é essa, Ricardo Kertzmann. Felipe, pior, né? Atira verdadeiramente no pé de segmentos que apoiaram fortemente o governo Bolsonaro. Pois é. O agronegócio é um exemplo claro disso, né? Aqui em Minas, Felipe, Minas Gerais é um estado que vive basicamente, né, economicamente falando, de mineração, siderurgia e agronegócio, que são os setores mais atingidos. O governador Romeu Zema, assim como o governador Tarcísio, mais à frente a gente esmiuça isso, ele sempre apoiou essa alopragem bolsonarista, né? Apoiou sempre esse sabugismo, né, perante aos Estados Unidos. Essa história de Make America Great Again. Agora o Eduardo Bolsonaro fala quase que faça o Brasil livre de novo, porque é isso que ele coloca na postagem dele. Presidente Trump torne o Brasil livre outra vez. O Brasil não é livre, Felipe. A despeito dos arroubos autoritários do judiciário, tem alguém aqui sob julgo de algum ditador? Alguém aqui tem seus direitos políticos negados? Os seus direitos, inclusive, de liberdade de expressão de imprensa, ainda que sob ataque intenso, negados? Não tem. É patético. Mas para ele tem, né? Para ele, enfim, tem todo o grupo dele de aliados. E claro, nós analisamos caso a caso para apontar aqui certas decisões que são abusivas, outras que não são, porque há atos de delinquência, há pessoas que realmente ameaçam, que dizem que vão matar, etc. E essas pessoas, elas têm de ser responsabilizadas. O que acontece muitas vezes no Poder Judiciário brasileiro é a concentração de poder de Alexandre de Moraes resultar num salto de instâncias, num salto de determinadas etapas de um devido processo legal, o que gera ruído e alimenta essa narrativa. Mas a gente aqui enfrenta, a gente já teve a revista do portal antagonista Cruzoé censurada, a gente sabe as dificuldades que existem de trabalhar no mercado da comunicação no Brasil, porque existem os telefonemas exploratórios para os chefes de redação, para os donos de determinados veículos. No entanto, a gente continua lutando, a gente continua exercendo aqui o nosso combate. Aliás, combatemos, no meu caso, principalmente, na raiz, essa concentração de poder do Alexandre de Moraes, porque eu defendi a instalação da CPI da Lava Toga. Eu critiquei, meus artigos estão aí publicados em diversos portais, porque passei por vários veículos, desde o começo, o inquérito das fake news. Agora eles fazem aquelas falsificações históricas para relacionar reportagem com medida de relator, cujo poder eu busquei combater, enquanto eles acobertaram, porque
O Flávio Bolsonaro estava encalacrado com a justiça, com investigação de peculato em gabinete e precisava de votos e decisões de Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Então o bolsonarismo não quis melindrar ministros do Supremo Tribunal Federal que seriam atingidos por aquela comissão. Então é bom sempre colocar tudo em ordem. Eles vão esticando a corda, em vez de tomarem as medidas pelo caminho correto, tomam por outros caminhos e depois ficam gritando com as reações institucionais, que às vezes são burras, às vezes são estúpidas, mas isso não exime cada um de responsabilidade sobre as suas condutas. Além daquilo que a gente mostrou de publicação na rede social no final do último bloco, o Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo que a gente vai exibir em 2 partes e afirmou esperar que dessa vez as autoridades brasileiras tratem o assunto com a devida seriedade. Olha, esse programa é muito generoso, hein? Pode soltar. 1h a conta chega. A carta do presidente Donald J. Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca. E reflete aquilo que nós, há muito tempo, temos denunciado. O Brasil está se afastando de forma deliberada dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre. Há décadas, o Brasil está inserido na comunidade internacional democrática, liderada pelos Estados Unidos. Essa inserção traz privilégios, mas exige compromissos civilizatórios mínimos, como o respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal, à liberdade de expressão, de imprensa e à realização de eleições transparentes com ampla participação da oposição. Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade. Ao Brasil, todos os avisos foram dados, por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. A resposta das autoridades brasileiras foi o escárnio. Risos, ironias e, ainda mais grave, a escolha de dobrar a aposta. Enquanto o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes colecionavam violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos e residentes dos Estados Unidos, também avançavam sobre o líder maior da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negando-lhe garantias mínimas de legalidade, defesa e presunção de inocência na forma da farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção. Em reação às restrições de vistos para violadores da liberdade de expressão anunciadas pelo governo americano recentemente, o Supremo resolveu retaliar. Já na semana seguinte à medida, a Corte pautou e decidiu por uma revogação parcial do Marco Civil da Internet, medida que inviabiliza o funcionamento regular das redes sociais americanas no Brasil. Um ataque direto à liberdade de expressão com consequências globais. Ele está dizendo que a carta do Donald Trump, Ricardo Kertzmann, simbolizou um sucesso. Quer dizer, uma tarifa de 50% contra o Brasil, quer dizer, sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, é um sucesso da empreitada de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Eu fiz um resumo como tradução da cartinha que ele tinha apresentado e que me parece que é a mesma que ele leu nesse vídeo, como, olha, buscamos... Talvez seja diferente, né? Porque tinha um trecho ali que falava buscamos evitar o pior. Então eu traduzi, buscamos evitar o pior, mas o Trump tem razão, o Brasil abaixo de todos. O que você destaca? Felipe, me permita, antes de analisar essa fala do Eduardo Bolsonaro, só voltar um pouquinho ao comentário final do bloco anterior, quando você se referia a Cruzoé, se referia a si mesmo. Eu queria dizer, Felipe, que quando a Cruzoé foi alvo de censura, ela ficou. Ela não fugiu para os Estados Unidos, não foi nos Estados Unidos chorar, correr para o colo de ninguém. Você, Felipe, eu e vários jornalistas independentes, quando somos alvos desses telefonemas exploratórios, dessas pressões que chegam, né? Quando a gente... eu não estou me vitimizando aqui, nem você, a gente não é disso, a gente não expõe publicamente as coisas que acontecem, né, nos bastidores desse mundo. A gente fica, Felipe. A gente fica, a gente trabalha, a gente combate, a gente não se rende e não sai correndo do Brasil pedir pinico para Donald Trump nenhum. Até porque, esse Ricardo, era o papel. A gente não fez nada errado. Então tem uma diferença significativa. A Cruzoé, no caso, tinha feito uma reportagem absolutamente verdadeira, como depois foi escrito pelo ministro Luiz Edson Fachin.
ao registrar numa outra ação que a matéria tinha voltado ao ar depois de confirmada a sua veracidade. Então, você tem o registro histórico da atitude correta da Cruzoé e o nosso jornalismo sempre foi responsável, independente e vigilante, vai continuar sendo. Diga. Esse, Felipe, é o papel de quem não deve e de quem não teme. Porque quem deve teme, foge, né, e vai chorar as pitangas lá fora. Com relação à carta propriamente dita, é patética, Felipe, não tem outro termo para poder ser utilizado. Quer dizer, então, que toda essa questão comercial que o Trump está impondo ao mundo inteiro, né, essas barreiras tarifárias ao mundo inteiro. Então, a do Brasil, o motivo é único e exclusivamente a defesa do papai dele. Chega a ser ridículo. Agora, além de ridículo e patético, como eu já disse, é contraproducente não só para o país, mas, a meu ver, Felipe, é contraproducente para o próprio grupo político que ele representa. E sendo contraproducente para o próprio grupo político que ele representa, vai ser favorável ao grupo opositor. Olha, é impressionante. Assim, eu acho que o Lula, né, ele deve estar comemorando até agora não o que ele conseguiu, Eduardo Bolsonaro, não foi ele que conseguiu nada, mas ele deve estar comemorando até agora as trapalhadas do Eduardo Bolsonaro e dessa turma mais militante bolsonarista. Pois é, tem mais um trecho aí desse vídeo do Eduardo Bolsonaro, então a gente vai comentando aos poucos. Pode soltar que esse programa está generoso demais. Enquanto isso, Lula aprofundou-se em uma sequência de desastres diplomáticos anti-americanos, com declarações raivosas suas, de ministros e até da primeira-dama, além de aproximações deliberadas com regimes autoritários como China e Irã. Ignorando os alertas da administração Trump, insistiu na expansão dos BRICS e chegou a criticar os Estados Unidos por neutralizarem o programa nuclear iraniano, uma ameaça global. Nada disso teria ocorrido sob a presidência de Jair Bolsonaro. A decisão do presidente Trump é clara. O relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos Estados Unidos e precisa ser reavaliado à luz dos abusos cometidos por seus dirigentes. Desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que, muito possivelmente, ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão também contra seus apoiadores diretos. No entanto, recentemente, o presidente Trump corretamente entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania, como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo STF. Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. É hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Ainda tem esse tom final duplamente, supostamente, pretensamente patriótico em relação ao Brasil e aos Estados Unidos, né? Ele foi ser patriótico lá nos Estados Unidos. Olha, vocês viram aí que tem o trecho que eu tinha citado antes, né? Que eu não tinha visto no primeiro vídeo, por isso eu estava em dúvida se era o mesmo texto. Então, é o mesmo texto. Ele estava simplesmente lendo e ele fala ali, buscamos evitar o pior. Mas ele dá toda a legitimidade
da decisão do Donald Trump como correta, ele celebra aquilo, celebra a atuação do presidente que ele adula. E tem um outro ponto que ele fala assim, o presidente Trump entendeu que Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com a sua escalada autoritária. Em primeiro lugar, repito, quem compactuou com a escalada autoritária do STF, e eu estava lá alertando em 2019, resgatei até um vídeo alguns meses atrás e coloquei no X, com essas palavras, escalada autoritária, e a família Bolsonaro estava sabotando a CPI da Lava Toga, foi a família Bolsonaro. Segundo ponto é que ele está falando que o establishment empresarial compactua, portanto, é como se merecesse a tarifa de 50%. Quer dizer, o que a Embraer, fabricante nacional de aeronaves, tem a ver com isso? O que os exportadores aí de suco de laranja, de carne bovina, de café, tem a ver com a treta entre Eduardo Bolsonaro e Alexandre de Moraes? Ou onde é que essas pessoas que estariam sustentando o Alexandre de Moraes estão? Quem são elas? Dá para colocar, esse que é o ponto, todo o empresariado prejudicado com a tarifa de 50% como uma base de sustento, como um establishment que compactua com o Alexandre de Moraes. Quer dizer, é um nível delirante de narrativa oportunista e absolutamente contrária aos interesses públicos no Brasil, contrária aos interesses da sociedade brasileira, porque são empresas que estão exportando, essa exportação ajuda, evidentemente, a mover a economia, a gerar mais empregos, etc. É coisa que a família Bolsonaro não costuma fazer, porque está lá há muitos anos, pendurada em cargos públicos, e ele, assim como os seus irmãos, pendurado na aba do pai para conseguir ser eleito desde o começo. Então, assim, é um discurso realmente que, mesmo para o padrão da família Bolsonaro, desceu alguns andares, né? Mas sempre tem lá umas áreas no subsolo da política brasileira. Então, eu vou trazer aqui o que eu tinha comentado no X a respeito desse vídeo do Eduardo Bolsonaro, mas primeiro eu quero ouvir Ricardo Kertzmann. Diga lá. Felipe, quando ele começou a falar nessa segunda parte do vídeo, né, os primeiros 2 minutos, eu até não acreditei. Eu falei assim, aleluia, tá falando algo certo, tá falando lé com lé, cré com cré, que ele basicamente repetiu o que a gente falou no comentário anterior. Ele tá vindo direitinho, até que ele meteu aquele mas, né, e foi lá para a história do Alexandre de Moraes e começou a falar aquele monte de besteira. Mas, Felipe, quando ele diz, né, desse establishment, olha, eu não sei se dá tempo da nossa produção colocar aí, porque eu até mandei uma mensagem. Establishment, Pode botar. ele está dizendo que existe establishment. Está aí o establishment. Está ele abraçado aí com o Dias Toffoli. Cadê o establishment? O pai dele é vítima de alguma coisa? Felipe, o pai dele agora, se foi em tom jocoso ou não foi, não importa, mas agora no depoimento, no STF, ele fez gracinha com o Alexandre de Moraes e convidou o Alexandre de Moraes para ser vice na chapa dele. Que mané establishment? Agora, no final, Felipe, que é o que me chamou mais atenção, quando ele vai e clama por uma anistia ampla, geral e irrestrita. Meu Deus do céu, Felipe, talvez pessoas mais novas não saibam, não tenham ciência. A anistia ampla, geral e restrita foi um movimento iniciado pelos chamados movimentos sociais, que estavam alinhados à esquerda, e que foi o instituto que encontraram para terminar com a ditadura militar. E essa anistia ampla, geral e restrita, como o próprio nome diz, anistiava os crimes cometidos pelos ditadores, pelos militares que torturaram, que assassinaram, que perseguiram, que deram um golpe de Estado, mas anistiavam também os guerrilheiros, né, os terroristas da esquerda, o povo lá da guerrilha do Araguaia. Né? Então, eu estou querendo saber se nesse momento que o Eduardo Bolsonaro pede anistia ampla, geral e restrita, aonde que ele está se enquadrando? Aonde que ele, né, ou o pai dele, ou o grupo mais próximo a ele, aonde que eles se enquadram, Felipe, nesse pedido? Do lado dos ditadores ou do lado dos terroristas? Seria muito bom se ele pudesse responder essa pergunta. Pode colocar aí o print na tela, produção? Eu estava ironizando a propaganda bolsonarista, falando que a Secom USA do bolsonarismo
SECOM é a Secretaria de Comunicação, para quem não sabe. Mesmo sem procuração de Trump, divulgou sua lista de exigências para libertar o Brasil da tarifa de 50%. Quer que o Congresso pague o resgate, aprovando anistia irrestrita, ou seja, que alivie o mito, claro. Só falta a máscara de sequestrador. Quer dizer, tem uma turma que está querendo usar a economia brasileira, as exportações brasileiras e, claro, o Brasil como refém para o seu interesse pessoal, para o seu interesse personalíssimo, familiar, judicial, de um grupelho específico que não representa a nação inteira. Então, eles estão dispostos a sacrificar o país mais uma vez pela impunidade de membros da família. Já fizeram isso lá atrás. Aliás, é outro print que eu acabei não pegando, mas é um comentário que eu fiz no X e que viralizou aí, com mais de 350 mil visualizações até agora à tarde, nem sei quanto está mais, mas que sabotaram o combate à corrupção para blindar o filho mais velho e agora celebram a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros para tentar salvar o pai da cadeia. Então não tem nada de novo. Eles estão há 6 anos lutando pela impunidade da família, em detrimento do país. Então, para quem consegue enxergar a prática, que é o que a gente faz no jornalismo em relação a todos os lados, e vocês que acompanham são testemunhas, para quem consegue enxergar a prática, é isso, aquilo que está acontecendo. Agora, tem gente que se deixa hipnotizar, se deixa abduzir para uma bolha de propaganda e desinformação, de retórica, de discurso, de slogans, de frases feitas. Essas pessoas se descolam da realidade. Então, se Jair Bolsonaro tivesse aceitado a derrota eleitoral, não ficasse igual uma criança mimada, choramingando e tentando fazer uma articulação para permanecer no poder, para tentar usar as Forças Armadas como poder moderador, não estava sendo alvo desse processo. Então você pode discutir um elemento ou outro do processo, você pode discutir determinadas condutas, concentração de poder. Agora, existe a concentração de poder do Moraes por causa da família, que sabotou lá a CPI lá atrás. E as condutas, elas existiram e elas são graves. Então, uma discussão jurídica a respeito delas é natural que exista. Tem decisões que não deveriam ter sido tomadas, certos votos, julgar gente sem foro privilegiado, direto no STF, tem diversos elementos aí para serem colocados, mas não é disso que eles estão falando. Eles não estão simplesmente defendendo que seja julgado de uma outra maneira, eles estão defendendo que tudo seja anulado, em nome da normalidade do país, e estão dispostos a sacrificar o país em nome dessa causa. Então é grave. E horas depois, o Eduardo ainda usou a tarifa para pressionar o Congresso por anistia ampla, geral e restrita. E tem a postagem dele, tem mais uma, né? Nossa, a gente tá generoso demais, né? Pode colocar. O PR Jair Bolsonaro não pode resolver a tarifa Moraes. Botar pressão nele ajudará absolutamente 0% na solução do imbróglio. Moraes pode começar a resolver esse problema com sua caneta ou mesmo parando de enviar a PF na casa de parlamentares e seus parentes. Congresso livre aprova uma anistia ampla, geral e restrita. Seria um excelente sinal de moderação de quem é maduro e quer sentar e aproveitar a oportunidade para dialogar com a maior potência econômica do mundo. Então tá aí o que eu estava criticando, o que eu estava ironizando, ilustrado. Essa postagem acho até que veio depois da minha, porque antes de o Eduardo publicar, diversos aliados e porta-vozes dele na rede social X e aquelas contas que não têm exatamente nome e sobrenome também, que acabam repercutindo, elas não são muito facilmente identificáveis, mas estão lá o dia inteiro atacando o jornalista, já estavam dando esse sinal de que, olha, Congresso, se vocês anistiarem todo mundo aí, inclusive o pai ali da figura, então a gente derruba aí essa tarifa, né? Como se eles fossem até o presidente dos Estados Unidos, tivessem essa procuração.